Nas últimas 48 horas, pessoal, o Bitcoin fez um padrão clássico que se chama Cruz da Morte. Mas não só a Cruz da Morte, nós também temos a Cruz Dourada. Então eu quero passar para vocês aqui a parte teórica desses dois indicadores ou setups e não só isso, mas eu também quero passar para vocês as últimas 3 vezes quando o Bitcoin fez essa Cruz da Morte, se isso foi positivo ou se isso foi negativo para o mercado, tá bom? Então, primeiro aqui eu quero explicar para vocês a parte teórica da Cruz Dourada ou Golden Cross, né? Que é, no caso, pessoal, basicamente o seguinte: a Cruz Dourada ocorre quando a média móvel de curto prazo, que seria a média de 50, cruza de cima para baixo a média móvel de 200. Agora, olha essas 3 informações importantes. Indica a força de crescimento do movimento, sinal de possível tendência de alta de longo prazo. Muitos traders consideram como um indicador de início de bull market. Exemplo simples: se a média de 50 do BTC cruza acima da 200, sugere o início do movimento forte de alta. Então, a Cruz Dourada, ela é um indicador, ela é um setup, ela é um movimento muito mais positivo do que negativo para o mercado. Só que agora, nesse exato momento, qual é o indicador, qual é o setup, o que está acontecendo no preço do BTC? É justamente isso. Nós estamos vendo agora a Cruz da Morte. Já já eu vou mostrar isso para vocês no preço, mas basicamente acontece quando a média móvel de curto prazo de 50 cruza para baixo da média móvel de longo prazo de 200. Isso indica perda de força de tendência de alta, sinaliza a possibilidade de tendência de baixa mais longa. Muitos investidores interpretam como um alerta de maior risco. Só que agora, pessoal, olha a estatística das últimas 3 vezes que isso aconteceu, tá? Já vou cair direto para a estatística. Cada vez que a 50 de cima a baixo da 200 do mercado para o Bitcoin, ele subiu para novos topos 3 vezes. Preste atenção: setembro subiu mais ou menos 195%, agosto de 2024 subiu 120% e abril de 2025 subiu 70%. Só que agora eu vou mostrar para vocês isso e o período que demorou para acontecer esse movimento, tá? Existem pessoas que fazem essa Cruz da Morte no tempo gráfico do semanal ou a Golden Cross no semanal, e tem pessoas que utilizam no gráfico diário. Eu utilizo no gráfico diário, tá bom? Então, vamos pegar o preço aqui agora e mostrar a vocês os 3 movimentos das últimas 3 vezes que aconteceu a Cruz da Morte, tá? Só que eu quero trazer algo de diferente para vocês, que no caso seria a parte de tempo, tá bom? Então aqui, pessoal, o que que eu fiz? Então eu tenho uma média móvel de 50, que é a média móvel amarela aqui, e a média móvel branca, no caso por padrão eu deixo ela como 200, tá? Então o que que eu fiz? No cruzamento de cima para baixo da 50 com a 200, eu coloquei aqui achando o fundo e eu coloquei aqui o movimento de topo. Então esse movimento ele foi de setembro de 23, mais ou menos março de 2024. E qual foi o período que ficou esse movimento até bater topo? Foi 184 dias, entregando 194%. A outra vez, pessoal, que esse padrão ele aconteceu, então teve o cruzamento aqui perto de agosto de 24, o Bitcoin ele trocou 49 mil, ele fez uma nova máxima aqui, eu não contei essa queda e esse outro topo, porque eu pego o último topo, o Bitcoin ele subiu mais ou menos 119% e com um período mais ou menos de 130 dias, ok? E agora aqui, a última vez que aconteceu esse movimento, cruzamento de 50 com a 200, Bitcoin ele toca nos 75 mil e ele faz um movimento de tendência de alta. Novamente, eu estou pegando esse topo aqui, tá? Eu estou pegando esse topo, depois fez correção, esse topo ele já não me interessa mais. O Bitcoin entregou 65% e o tempo que demorou para fazer esse topo foi mais ou menos de 94 dias, ok, pessoal? Então, eu tenho esses últimos 3 movimentos aqui acontecendo e agora, nesse exato momento, eu estou vendo o cruzamento, novamente, ó, entre a 50 de cima para baixo com a 200. Só que, pessoal, guardem isso. Toda vez que acontece Cruz da Morte, o mercado ele não fica feliz. O mercado ele fica em medo ou provavelmente medo extremo.
E agora, do fato desse ciclo ele estar bagunçado, estar atrasado e o Bitcoin ele não fez novas máximas, além do que eu achava ele iria fazer nesse ano de 2025, pode ser que isso se repita de novo. E daí o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a média que aconteceu da tendência de alta e jogando mais ou menos a média de quantidade de dias que aconteceu esse padrão e o Bitcoin ele fez a sua nova máxima, ok? Então vamos lá, eu tenho aqui então mais ou menos, vamos começar com os dias primeiro, tá? Esse primeiro padrão ele demorou 182, esse aqui demorou 130, esse aqui demorou 94. Então vamos colocar 100 dias. Então eu vou pegar aqui agora nesse exato momento e jogar 100 dias para frente do cruzamento. Então, basicamente, 100 dias desse movimento aqui, mais ou menos precisa concluir esse movimento perto de fevereiro de 2026, ok? Tendência de alta, eu tenho 182%, 130% e aqui agora 94%. Vamos jogar numa média aqui mais ou menos de uns 80% para ver aonde mais ou menos chega o preço do BTC. Então, ó, mais ou menos 80% fazendo esse padrão clássico novamente, me entrega o Bitcoin na casa dos 70 mil, ok, pessoal? Então, a cruz da morte, ela normalmente ela foi positiva em tendência de alta para o Bitcoin, em ciclo de alta para o BTC. Mas lembrando vocês, esse ano é o último ano daquele período de 4 anos do BTC. 3 anos sobe, 1 ano corrija. Então esse seria o último ano de alta e 2026 uma correção. Então será se em caso agora, mais ou menos de uns 20 a 30 dias, a gente vê novamente esse movimento acontecer ou não vai acontecer novamente essa cruz da morte aqui, fazendo uma nova máxima para o Bitcoin? Quero saber muito a sua opinião em relação a isso. Gostou desse material? Gostou desse conteúdo? Deixa aqui, pessoal, nos comentários o que você achou dele e se realmente isso aqui pode estar acontecendo, tá bom? No mais, não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho de notificações, porque também eu quero fazer um vídeo para vocês falando um pouquinho do porquê que o ciclo acabou e qual é a próxima estratégia que eu vou estar fazendo agora para os próximos 3 a 4 anos, tá bom?